Olá, bem-vindos ao Universo Transcendental, nosso espaço de livre pensar. Volto com os vídeos sobre as 7 leis cósmicas, o hermetismo, baseado em 7 axiomas do livro Kybalion. Então vamos já para o quinto princípio, né? O próximo princípio, que é o quinto princípio, que é o princípio do ritmo, correspondente à primeira lei de Newton, a lei da inércia. Então, vamos para o axioma do quinto princípio, que é o princípio do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Viu como estão interligados o princípio do ritmo e o princípio da compensação? Então vamos lá. Quando a gente fala do princípio do ritmo, então a melhor forma de visualizar isso é a visualização do pêndulo, né? Então a gente fala aí do pêndulo que pende para um lado, pende para o outro, conforme a força vibratória, né? A força de ativação, a força vibratória. A energia empregada, então, nós empregamos energia para movimentar o pêndulo à direita, e a compensação do pêndulo, ela traz ele para a esquerda. E aí ele vai perdendo energia, mas ele continua um movimento conforme a energia empregada, a vibração empregada nele, até tender ao equilíbrio e à homeostase. Maravilha! Então, isso traz o princípio do movimento. Mais uma vez, a gente vem o princípio de que tudo se move. Nada é inerte. Tudo se move. Tudo no universo se move. Tudo vibra. E tudo vibra, tudo se move de acordo com as leis de regência do universo. No perfeito equilíbrio das leis de regência do universo. O pêndulo, ele sempre faz a sua compensação. A energia que você emprega para um lado, ela vai te trazer a compensação para o outro. Não existe maneira de você movimentar o pêndulo e você empregar uma energia e a energia que voltar para você, ela ser diferente daquela que você mesmo manifestou, né? Através do seu próprio mental. Então, essa ativação, ela é uma ativação mental. E aí, mais uma vez, a gente fala de tender à homeostase, né? De tender ao equilíbrio, aquilo que tudo equilibra, né? De tender no macro e no micro a tendência de equilíbrio, de adaptação. Por que nós nos adaptamos? E a gente tem também, aí a partir do movimento do ritmo, falando do movimento cíclico do universo, né? Então o movimento pende para um lado e ele volta para o seu princípio. Mas ele volta para o seu princípio de que maneira? O que ele trouxe no caminho? E aí ele vai começar um novo ciclo, ele vai e ele volta. Então o seu fim é o começo, o começo é o fim. E aí a gente tem, né, o símbolo do infinito, o fim é o começo, e o pêndulo fazendo sempre esse movimento circular, e aí a gente tende ao infinito. E entender esses movimentos cíclicos é importante a gente entender para a nossa própria transformação. A gente compreender quando o ciclo se inicia e quando um ciclo termina. Como que o homem é influenciado pelos próprios ciclos da natureza, que são correspondentes ao ciclo da natureza. A magia... Como é que eu vou dizer isso? É que eu não trabalho com magia natural, eu não sou profunda conhecedora da magia natural, né? A Mulamba que me traz um pouco disso daí, dessa movimentação energética dos povos do norte. A gente tem um símbolo que é como se fosse uma árvore. E aí tem os ciclos da natureza. Inclusive a leitura de runas é feita nesse tabuleiro. Tem uma metodologia da leitura de runas que é feita nesse tabuleiro. E aí são os ciclos da natureza que correspondem também aos signos. Tem uma correspondência astrológica. E esses ciclos, eles correspondem também ao ciclo do homem, ao macro e micro, o princípio da correspondência aí. Então, tem o período de plantar,
o período de cultivar, o período de colher, o período de preparar a terra, sabe? Todos os ciclos, e aí eles correspondem também ao ciclo anual. E aí são que correspondem também aos Ai, caramba. Que correspondem às estações do ano. Mas no hemisfério norte, que são contrários ao que a gente tem aqui no hemisfério sul. Né? Então, esses períodos de acordo com o ciclo da natureza, de plantar, colher, caçar, nananana, como que isso se manifesta no homem? E aí isso traduz também a forma como o homem se sente nas suas próprias relações. Então, tem o período de ficar mais recluso, né? O período das festas, né? Os períodos de expansão, o período de grande manifestação, né? Então, começa um ciclo, aí termina, aí ele volta, né? Do ponto parado ele vai para o êxtase, aí do êxtase ele volta e inicia um novo ciclo. Aí ele volta e inicia um novo ciclo, entende? O pêndulo, ele faz esse movimento, é um movimento cíclico, né? O início é o fim é o início, enfim, né? E são esses movimentos circulares da vida. Sobre o princípio do ritmo, é mais ou menos isso. Eu vou aproveitar e já incluir nesse vídeo. Deixa eu ver aqui. Já vou falar do princípio da causalidade, já que ficou pouco para falar sobre o do ritmo. Já vou falar sobre o sexto princípio, que é o princípio da causalidade, que é equivalente à terceira lei de Newton, que é o princípio de causa e efeito, é mais conhecido. E eu já quero emendar aqui no axioma desse princípio, no princípio de causa e efeito. Toda causa tem o seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso nada mais é que um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Ou seja, tudo vibra, tudo se movimenta de acordo com o ritmo para o equilíbrio cósmico. Nada, absolutamente nada foge do princípio do equilíbrio cósmico, da grande mente do todo, né? Das regras, das leis da grande mente do todo. Afinal de contas, nós estamos na mente do todo. Por isso é importante entender esses princípios. E aí, no princípio de causa e efeito, a gente vai para o clássico exemplo. Não se planta erva daninha para colher rosas. Então, se você planta erva daninha, por mais que não seja no seu arado, né? Por mais que não seja no seu jardim, o que você vai colher no seu jardim é erva daninha. Você não vai colher outra coisa. Aquilo que você planta, mesmo que seja no jardim do outro, é o que você vai colher. São as sementes que você planta. Então, para obter bons frutos, é necessário que haja o plantio. E aqui eu vou falar das demandas. Vamos falar de prática, eu vou falar das demandas. Eu deixei para falar aqui depois de já falar dos outros princípios, né? Depois de falar da vibração, correspondência. Porque quando a gente fala de demanda, a gente vai acabar tratando de tudo isso, principalmente da vibração. E aí é o seguinte, quando se intenciona ou manipula elementos para enviar vibrações ruins, você abre um campo magnético para receber a mesma carga energética como compensação no mesmo ritmo e intensidade em que vibrou suas ações. Isso é texto meu. É uma tradução da aplicação dos princípios quando a gente fala da prática do envio de demandas. Então, aquilo que eu enviei para o outro, eu abri um campo energético, a porta ela abre para os dois lados. Ela, assim como ela abre para sair, ela abre para entrar. Então, eu abri essa conexão. Se eu mandei uma coisa ruim para alguém, eu abro a conexão para que essa coisa volte para o pacote é meu. O pacote é meu. E aí, parte-se daí que é o seguinte: devolver demandas é movimentar o pêndulo no sentido contrário,
Te mandaram o pacote ruim. Opa, esse pacote não é meu não, manda de volta. O pêndulo volta e você deixou a porta aberta porque você mandou. Você movimentou esse pêndulo. Então você está sujeito a receber aquilo que você mandou. Nesse sentido, vamos falar da prática. Eu sempre fui muito good vibes, né? Aquela coisa da obrigação de ser boazinha, de achava que tinha que ser boazinha. E a Mulamba, ela fala muito pra mim, principalmente nesses últimos tempos. Nesses últimos tempos, ela tem jogado na minha cara que eu tenho que parar de ser trouxa. Ela fala, você tem que parar de ser trouxa. Você tem que parar de quebrar a demanda. Não tem que quebrar a demanda, tem que devolver demanda. O pacote não é seu, devolve para o seu remetente. O pacote não é seu. Não vai abrir o pacote para ver se o pacote é seu. Não, você sabe que não é seu, manda de volta. Não vai jogar o pacote no lixo. Sabe por quê? Porque quando você joga o pacote no lixo, a pessoa não entende o que é aquele pacote. Você não tem que ter todo o trabalho de pegar o pacote, o embrulho e jogar fora. Isso é papel da pessoa lidar com o pacote, que ela mesma mandou. A responsabilidade dela não é tua. Para de ficar pegando a responsabilidade dos outros e jogando o pacote dos outros no lixo. Não, tem que mandar de volta. A pessoa tem que dar conta daquilo que ela mandou. Tem que dar conta no pacote que ela criou, que ela co-criou, no que ela emanou, no que ela ativou. Ela tem que dar conta daquilo. E aí ela fica tão ocupada com aquilo que ela mesma criou que ela nem tem tempo para te encher mais o saco. Então é puramente útil você devolver demanda. Não tem que ser boazinho, good vibe, não. Eu quero fazer mal pra ninguém. Você não tá fazendo mal pra ninguém. Você não tá fazendo mal pra ninguém. Você tá devolvendo que a pessoa te mandou. O pacote é dela. E aí o problema é dela com o pacote dela. Não tem nada a ver com você isso aí. E aí tem uma ativação que eu tenho feito, virou um mantra. Porque na verdade é o seguinte. Lembra da questão do rádio, da vibração? A partir do momento que eu não estou vibrando que eu estou vibrando uma frequência mais alta do que aquele pêndulo que me foi enviado, aquele pêndulo nem chega até mim, o pacote não me encontra. O pacote não me encontra. Então, assim, é o que eu falo todo dia nas minhas orações, eu quero vibrar tão alto que meus inimigos não possam me alcançar. Eu vibro tão alto que meus inimigos não podem me alcançar. Então, quando você se cuida, você cuida da sua energia, você cuida de quem te acompanha, quando aquilo que você emana é positivo, quando você vibra positivo, as demandas nem chegam até você. Justamente porque você não está vibrando. Para uma demanda te pegar, você tem que estar vibrando naquela mesma vibração. E a partir do momento que você fica na vingancinha, você tá vibrando igual. Lembra da questão dos conflitos? Né? Então eu tenho que vibrar diferente. Então eu vibro mais alto e o pacote nem me encontra. A Mulambo me fala muito. Eu sempre falo, quando eu falo de demanda, eu tenho que falar da Mulambo, né? Porque toda vez que eu quebro a minha cara, ela fala assim, ela não passa a mão na minha cabeça, ela me dá acolhimento, nada disso. Ela resolve, obviamente, né? Ela ajuda a resolver. Então, eu sinto um pouco para eu saber que existe. Para eu saber que aconteceu. Mas ela não deixa ser tão grave quanto poderia ser, né? Mas ela sempre me fala assim, se a facada foi profunda, uma facada de longe, ela não te atinge. Se a facada te atingiu, e principalmente se foi profunda, foi porque você deixou. Ou seja, vibrei junto. Entende? É essa lição que ela me dá, assim. Foi porque eu deixei, porque eu tava em conexão, porque eu tava ali. Se eu estivesse longe, distante, não chegaria até mim, não me machucaria. Uma facada só machuca se é de perto. Facada à distância não te atinge. E ela só tá perto porque você deixou. Essa é a lição. Então, porque você tá ali próximo daquilo. Querendo ou não, você tá vibrando junto, né? Diga-me com quem anda que te direis quem é. Então você sabe que a pessoa não presta, você tá lá passando a mão na cabeça e você tá lá junto. Aí você toma facada, você é otário. Porque tá lá, né? Porque tá lá junto. Porque acreditou. Porque deu a entrada, porque deu a abertura, porque fez a conexão do pêndulo.
Enfim. E aí, é interessante quando a gente fala dessa questão de causa e efeito, a gente tem alguns princípios, alguns mecanismos de ativação para poder mudar a vibração, né? Então, quando a gente recebe uma demanda ou quando a gente está vibrando baixo, a gente tem alguns mecanismos que nós utilizamos para poder sair daquela vibração, para não entrar mais naquela conexão, certo? Para sair daquela conexão. Então, a gente tem os banhos, os ebós, os rezos, as bênçãos, os mantras, as evocações. Tudo isso que nos faz vibrar acima, ativa nossos chakras e nos faz vibrar acima, ativados pelo nosso mental. São todos elementos manipulados com intenção. Não importa quantos elementos são, o que importa é que os princípios de cada elemento sejam utilizados para que eles catalisem uma intenção. Eles têm que ser catalisados, os elementos corretos serem catalisados no seu próprio campo vibratório, né? Naquilo que, no seu próprio princípio. E aí eles conseguem potencializar, né, aquilo que é intencionado. Então eles têm que ser rezados, né, tem que ser bem preparados, intencionados para que eles possam ter efeito no nosso corpo físico e no nosso corpo áurico, né, no nosso corpo espiritual, para que eles possam ter efeito. E aí a gente tem a utilização dos mantras que você, né, fica repetindo e você vai aumentando a sua vibração, né, você vai se colocando no positivo, no positivo, no positivo, você vai colhendo positivo, né? E aí eu coloquei ainda aqui algo que é conhecido pela Igreja Católica e também pelos evangélicos, que é a questão de conjurar, é também usado no voodoo. É quando você conjura alguém. E aí eu tô falando do aspecto negativo, né? Você tá conjurando alguém, que é o lado contrário de você abençoar alguém. Né? E você fala palavras negativas ou palavras positivas, ou palavras negativas que você emana no caminho da pessoa. E aí eu coloquei aqui também a questão dos benzimentos, que é como eu já falei anteriormente, né? Benzer não é nada menos do que bem dizer. Né? Então, o rito de benzimento é você utilizar elementos materiais nos chakras e você ativar vibrações positivas naqueles chakras através da fala, de você abençoar aquele ser. E aí você pode usar vela, pode usar o azeite, enfim, né? As ervas, uma série de elementos aí para que você abençoe e ative a energia de bênção, né? Benzer, você fica bem dizendo, você fala orações e você eleva aquele ser, energia vibratória naquele ser, através da ativação nos seus chakras. Você ativa a polaridade positiva, né? Você eleva a energia daquele ser e tira ele do campo vibratório negativo. Então, benzimento não tem segredo, gente. Nada mais, nada menos do que isso. Você tira ele do campo vibratório negativo. Através das palavras, da ativação, da ativação sonora, né? Você utiliza as ondas sonoras para bem dizer aquele ser e ativar nos seus chakras e elevar a energia vibratória daquele ser. Certo? Então, aqui a gente já finaliza. Bom que já foram 2 princípios, né? O princípio do ritmo e da causalidade. A gente vai ter mais um último vídeo, então, que é o próximo, UFA, que é o princípio do gênero, sétimo princípio hermético, princípio do gênero. Ele é o princípio mais mal interpretado, na minha opinião, né, do hermetismo. Eu sei que vai ter gente tacando pedra em mim do que eu vou falar aqui, mas é a minha opinião. Mas enfim. Nos vemos no próximo vídeo. Curta, comenta, compartilhe. Obrigada pela troca. Axé.